Pessoal, então vamos lá. Agradeço, antes de mais nada, em nome da Daedalus, né, a presença de todos que estão na sala. E aqui nós vamos falar um pouquinho sobre produtividade e colaboração. E antes disso, a gente costuma posicionar um pouco, né, em relação ao que está acontecendo no mercado, né? E a gente entende que a tecnologia é a sua maior vantagem. Então, muitas empresas hoje elas estão buscando, né, ser competitivas entre o seu próprio negócio, né? Então, ou seja, se existem mais de uma empresa ofertando o mesmo serviço, como que essas empresas ela conseguem obter o desempenho, né? Eu acho que nada mais justo do que você ter tecnologia alinhada ao seu negócio para poder ofertar, né, as soluções para os seus clientes, né, os produtos que vocês confeccionam, o produto que você provê para os seus clientes. E a melhor forma disso é você ter uma tecnologia que está totalmente alinhada com o negócio, fazendo com que a sua empresa ela possa, quando se torna uma empresa tecnológica, né, ou seja, tem a solução alinhada ao seu negócio, você consiga ter uma performance, né, uma capacidade de performance mais rápida do que as outras empresas. E com isso facilita muito o seu crescimento perante o mercado. A Microsoft, ela é uma empresa que ela tem se reinventado com o passar dos anos, né? Antigamente ela era uma empresa conhecida apenas com a venda do sistema operacional Windows, né? E também o produto Office, né? Que é o produto de produtividade dela, né? Então a suíte de produtividade, onde era reconhecida como um produto em caixa simplesmente. Então hoje a Microsoft ela tem se tornado e se reposicionado no mercado como uma marca extremamente confiável, né, onde muitos profissionais da área de tecnologia e da área de negócios também, ela tem identificado que a Microsoft tem fornecido ferramentas para apoiá-los, né, nessas demandas, né, da organização e permitindo que também tenha um desenvolvimento do negócio. Então, quando você fala em marca confiável, a Microsoft ela está entre as principais empresas, né, que ofertam esse tipo de solução também. E quando a gente fala de uma empresa que é parceira, né, do cliente, então a gente também pode lembrar da Microsoft nesse sentido, sendo um parceiro, né, número um, que fornece soluções de produtividade, soluções de colaboração e também por trás, né, toda a infraestrutura necessária para o negócio, para manter aí toda a capacidade, né, de evolução da organização e prover os serviços de acordo com a necessidade de cada cliente também. E o mundo, né, ele acabou mudando, né? Então a evolução tecnológica hoje ela é rápida e totalmente dinâmica. Então quando a gente fala do Office 365, que é o tema desse webinar, a gente está falando de uma solução que é capaz de ofertar insights, né, personalizados, ou seja, cada empresa tem uma necessidade. O Office 365 ele veio justamente para ofertar as soluções para que essas empresas consigam evoluir com o desenvolvimento de seu negócio. E ter ferramentas que são propícias, né, à colaboração, ou seja, independente do local que o seu colaborador esteja, ele tem a possibilidade de executar as tarefas, tem a possibilidade de dar continuidade ao negócio e também trabalhando de forma simultânea, né? Ou seja, trabalhar em equipe mesmo de forma simultânea, com criação, edição de documentos, né? Para facilitar realmente aquilo que as empresas têm buscado, né? Que é manter uma colaboração efetiva, independente da plataforma, seja um desktop, seja um notebook, um tablet, um smartphone, que esse colaborador ele consiga dar continuidade mesmo ao processo que a empresa ela vem desenvolvendo. E um ponto extremamente interessante, um ponto que é de extrema importância para as organizações, é a questão da segurança. A segurança ela está baseada, quando a gente fala de Office 365, ela está baseada nas pessoas. Então, claro que quando a gente implementa um tipo de solução como o Office 365, há uma mudança cultural na organização. A forma como que é tratado esses dados, né, ela muda também. Então, os repositórios que hoje são armazenados nesses documentos, eu consigo colocar um nível de segurança e ter controle sobre essas informações.
consigo também criar um documento e aplicar políticas em determinados documentos da empresa, para que quando uma pessoa precise abrir esse documento fora da organização, ela tenha, né, as características da empresa mesmo em relação àquele tipo de documento que foi disponibilizado. Tá? Então esse é um dos pilares aí também que a Microsoft ela tem se empenhado em ofertar para os clientes, né, para ter uma segurança e ter essa colaboração das pessoas dentro das organizações. Então, quando a gente fala de números, né, apenas para posicionamento, falando do Microsoft Office, são mais de um bilhão, né, de usuários em todo o planeta já utilizando o pacote Office, a suíte do Microsoft Office, né? Mais 100 milhões de parceiros, ou seja, de aplicativos desenvolvidos por parceiros, né? Para que seja consumido não apenas pelo Office, mas pelas outras aplicações que a Microsoft possui também. Isso sendo consumido ou pelos aplicativos online ou pelos smartphones em geral, mas que consome algum dado da organização. Então hoje vocês têm uma série de dados, né, que podem ser trabalhados e como tratar esse tipo de informação, né? Então o Office 365 ele tem ferramentas capazes de apoiá-los nessas demandas dentro da empresa. Um outro ponto que a Microsoft ela gosta de mostrar também, que as reuniões online, né, cada vez mais a presença virtual ela tem aumentado. Então essas reuniões que estamos realizando nesse momento, utilizando o Skype for Business, é uma das ferramentas que a Microsoft tem para comunicação com os colaboradores ou clientes também. E são mais de 850 milhões, né, de transações, ou seja, de reuniões online sendo executadas todo mês, através de ferramentas e plataformas como o Office 365. E mais de 4 trilhões de conteúdos ali trocados, né, de e-mail entre as empresas, assim, que vocês conseguem tratar com esse tipo de ferramenta. Quando a gente fala do Office 365, a gente entende que há uma robustez, né, nesse tipo de solução e como que a gente consegue agregar valor, né, para os clientes, mostrando esse tipo de plataforma. Quando a gente fala, né, de tecnologia em cloud, a gente pensa em alguns pontos tecnológicos que estão a favor dos nossos clientes. As soluções Microsoft elas foram desenhadas para o sucesso das organizações, para que vocês consigam ter, né, o acesso ao conteúdo de qualquer lugar, para que você tenha proteção, né, dos seus dados, proteção das suas informações, independente da plataforma que você esteja utilizando, que você cresça com eficiência, né? Então você ter um retorno, uma vez que você faz um investimento em uma tecnologia como esta, né, você tem que ter ciência daquilo que você está utilizando e como que você está utilizando a ferramenta. A Daedalus ela tem como apoiá-los, né, a entender o seu cenário e também desenhar aquilo que você precisa no momento que a sua empresa se encontra, né? Então tem muitas empresas no mercado que acabam comercializando para vocês uma infinidade de produtos, uma infinidade de tecnologia, só que quando você vai olhar para o consumo dessas tecnologias, vocês acabam não tendo esse consumo, então não acabam vendo valor naquele tipo de ferramenta. E a Daedalus ela tem como apoiá-los, né, nesse processo, né, de crescimento e entendimento do seu cenário, fornecendo justamente aquilo que se enquadra ao seu perfil e ao seu negócio. E um ponto que é bem interessante é a parte de conexão, né, com os seus clientes. Você ter a conectividade com os seus clientes que estão na ponta ali, precisar ofertar algum tipo de serviço e fazer com que esses clientes também tenham um canal de comunicação com vocês. É como a gente está fazendo nesse momento. Através do Skype for Business você tem essa possibilidade também. Mais para frente eu vou falar a respeito dessa tecnologia, até mesmo para que vocês consigam ter e fazer um paralelo aí sobre essas informações. Então nós vamos começar a nossa apresentação com uma série de demonstrações que são bem interessantes aqui nessa ferramenta, e aí eu gostaria de compartilhar com vocês a minha área de trabalho nesse momento, porque nós vamos iniciar aqui uma demonstração usando a tecnologia do Office 365. Nesse exato momento estou compartilhando com vocês a minha área de trabalho, né? Então as minhas aplicações. Aqui a gente está acessando o Internet Explorer
E eu, como funcionário Daedalus, eu vou acessar nesse momento o painel do Office 365. Estou fazendo aqui o login. Então, para acessar simplesmente através do browser, é possível você, independente do browser, aqui eu estou acessando via Internet Explorer, mas eu posso abrir também via Google Chrome. Hoje a solução Microsoft ela é multi-browser. Então, até mesmo como um objetivo, né, do presidente, o Satya Nadella, ele veio com a seguinte regra, né, Mobile First, Cloud First, ou seja, as informações ela tem que estar em cloud para que as pessoas consigam ter acesso. E é importante que vocês estejam, né, tenham, né, acesso a esses recursos através de qualquer solução, ou seja, qualquer dispositivo. Então, se você está num smartphone, ou está num tablet, ou está no seu notebook, por exemplo, você conseguirá tratar esse conteúdo e trabalhar com essas informações através desse canal, tá ok? Aqui a gente vai iniciar, né, a nossa demonstração utilizando o OneDrive. O OneDrive ele é um repositório de documentos, né, do colaborador. Por que eu cito que o OneDrive é uma ferramenta importante, né, para as organizações? Porque é através dela que os seus colaboradores começam a trabalhar, ou seja, a tratar as informações dentro da organização. E assim você consegue tratar esses dados. Eu estava falando a respeito do OneDrive. O OneDrive ele é um repositório de documentos. Então, o que acontece? Né? Você pode ter seus documentos sincronizados também com o seu computador, ou seja, sincronizados localmente. Até aqui nós temos uma visão do OneDrive, né? Sincronizado com o computador. Então, o legal do OneDrive é que você tenha um repositório que vai estar local no seu computador e sincronizado com a estrutura de nuvem. Ou seja, se eu criar um documento local ou se eu criar um documento na estrutura do OneDrive que está através do browser aqui, que está na nuvem, esses documentos eles serão replicados, né? E assim você consegue ter sempre uma cópia. Se você tiver em deslocamento, por exemplo, e não tiver acesso à internet, você consegue trabalhar com os documentos, né? E assim que se reconectar, ele vai fazer o sincronismo das atualizações daquela documentação também. Acho que é bem interessante esse recurso. Uma vez um cliente comentou comigo que esse OneDrive, até mesmo para fazer uma pequena associação, ele é como se fosse o Drive C, né, do seu computador, lá onde tem a sua pastinha de documentos, só que na nuvem, né? Então esse é um objetivo, né? Ferramentas que vão te ajudar com a gestão dessas documentações que você trabalha no seu dia a dia. Eu vou dar um exemplo aqui, criando um simples documento para vocês verem o processo de sincronização como funciona. Vou pegar aqui um documento TXT, que eu sei que ele é bem leve, né, bem simples, e eu vou fazer aqui, teste apresentação. Eu vou salvar esse documento, né, alterei, renomeei, e aqui ele está já com o sincronismo realizado, então ele aparece a bolinha verde. Quando eu venho aqui no browser, eu peço simplesmente para fazer um refresh aqui na minha tela, vai estar aqui também o documento que foi criado, né, local na minha máquina, e ele já replicou, já subiu esse documento para a nuvem também. Então esse é um ponto interessante. E a mesma coisa, se eu estou aqui na nuvem, né, e eu quero renomear esse documento, eu fiz o teste apresentação, eu vou só colocar como um documento teste, né? Então, teste, salvar documento, ele vai salvar aqui a documentação. Então, como está ligado lá no computador, né, fazendo sincronismo, ele também já fez a alteração local. Então, isso acontece não só, claro, para o label, né, para o nome do documento em si, mas para qualquer conteúdo que eu consiga trabalhar online ou offline também, nesses documentos. Um ponto interessante do OneDrive, eu posso criar documentos utilizando o Office Online, tá? Então o Office Online ele hoje faz parte das suítes do Microsoft Office 365. Então não estão, claro, ele está disponível em todas as suítes do Office 365, suítes corporativas e a Business também.
de negócios, e eu tenho algumas versões que eu consigo também ter o Office instalado localmente na minha máquina. Então, ou seja, assim que eu contrato o serviço do Office 365, eu posso ter o Office na nuvem e também o Office local. Então, criando um documento, por exemplo, do Word, eu posso, ele vai abrir para mim o browser mesmo, o Word Online, para que eu possa criar e editar esses documentos. Então, demonstração. Office 365. E aqui eu já consigo editar o meu documento, colocando e inserindo também qualquer tipo de imagem. Então vou selecionar uma imagem do próprio OneDrive aqui, na minha pasta de imagens, logo Daedalus, por exemplo. Ele insere, e eu consigo, selecionando a imagem, fazer as edições também desse arquivo através da própria estrutura mesmo, né, do Office 365. Então eu tenho algumas formas de trabalhar esse documento. Se eu quiser já dar um nome a esse documento, eu posso clicar na parte superior aqui e dar um nome a essa documentação. Então, documento teste. E ele já fica salvo. Então, ou seja, qualquer alteração que eu vou fazendo na estrutura de cloud, ele já vai salvando em meu documento. Tá? Então, eu acessando aqui o Eduardo de novo, ele vai abrir lá o meu OneDrive e esse documento ele já está disponível como documento teste. Um ponto interessante também referente à própria estrutura do Office 365 aqui, olhando para o OneDrive em si na gestão de documentos, é que você tem como trabalhar com o histórico de versões. Então aqui, por exemplo, você tem um documento que foi criado, foi editado, foi salvo, isso utilizando a estrutura online, e vai salvando para mim o versionamento dessa documentação. Se alguém que eu compartilhei esse documento editou o documento, vai aparecer para mim também quais foram as modificações realizadas nessa documentação. Então, todos os dados de histórico de versão, ele vai sendo armazenado. E o legal é que esse arquivo ele não vai sendo duplicado na sua base de dados. O que vai acontecer é você ter um arquivo padrão, e aqui ele vai amarrando as alterações em um arquivo XML atrelado ao documento. Então o crescimento na base de dados ele é muito pequeno mesmo, então nem precisa aumentar, né, o fluxo, né, ou seja, contratar mais espaço para armazenamento desses documentos. O OneDrive, por padrão, ele já vem com 1 tera de espaço para armazenamento das documentações do colaborador, né? E a partir daqui eu posso realizar uma série de tarefas, ou compartilhar esse documento, né? E aí eu convido as pessoas que podem visualizar, e aí eu determino se ele pode editar ou simplesmente exibir o documento, né? Sem permitir a edição dessa documentação. Ou eu obtenho um link e aí eu mando através de outros canais que eu tenha, ou por e-mail, ou por alguma outra ferramenta, o próprio Skype for Business, alguma outra solução. Então eu crio, né, o link, ele gera um link para mim, direciono para as pessoas e as pessoas conseguem visualizar esse documento. Okay? Eu clico aqui em fechar. Recursos do OneDrive, tá? Um recurso bem legal também que o OneDrive tem, não é específico do OneDrive, mas sim da ferramenta do Office Online, é a edição de forma simultânea. Se eu quiser compartilhar esse documento com outras pessoas da empresa, eu venho aqui, né, o compartilhar, e quando uma outra pessoa, convido as pessoas que eu quero que editem esse documento, quando a pessoa ela ingressa, ele me mostra a coedição, ou seja, a edição simultânea. Então sempre mostrando quem são as pessoas que podem editar. E aí eu vejo também os comentários a respeito do documento, posso fazer a impressão diretamente pelo browser, né? Uma vez que eu tenho a impressora configurada, e realizar outras atividades que estão disponíveis para o Office 365. Então, o OneDrive é um dos recursos que a gente costuma comentar a respeito do Office 365, que é bem interessante. Vamos partir agora para a ferramenta de e-mail.
que é o Microsoft Outlook. Aqui a gente tem o Outlook, estou exibindo, né, todas as minhas informações aqui, mas no Outlook basicamente é envio e recebimento de e-mail com uma série de recursos agregados à solução. Eu gosto de comentar a respeito do quando eu crio um novo e-mail, eu vou destacar aqui até mesmo para mostrar para vocês como é que funcionaria. Está carregando aqui. Eu posso criar, né, o Office 365 ele trabalha integrado ao Active Directory. O próprio Office 365 ele tem um diretório na nuvem onde eu cadastro os meus usuários. Só que são várias formas de implantação da tecnologia. Cabe a gente entender o cenário, né, e propor qual que é o melhor cenário para implantação. Mas basicamente eu tenho o sincronismo de diretórios. Vamos supor, eu tenho já um AD dentro de casa e eu quero sincronizar esses usuários que estão dentro de casa com a estrutura da nuvem. Posso trabalhar com DIRSync, né? Então simplesmente é o sincronismo de diretório. Ou eu posso aplicar o ADFS, né, o Federation Services, onde ele estende, né, toda a parte de recurso de integração do ambiente interno com o ambiente externo e ambiente nuvem, integrado também com as outras ferramentas que a empresa utiliza. Eu tenho uma solução de ERP, por exemplo, que emite notas fiscais. Então, tem uma série de possibilidades de implantação. E aqui ele vai me trazer a lista global, né? Então, quais são os meus contatos? Aqui ele vai me trazer os contatos sugeridos, né? Os que eu tenho mais contato. Mas também eu posso selecionar no par aqui, ele vai me trazer o diretório com essas informações de cada colaborador. E aí eu seleciono, né? Adiciono aqui o Alessandro, por exemplo, e clico no salvar, ele vai adicionar aqui o Alessandro, ou simplesmente digito o nome e vou encaminhando para as pessoas as informações. Agora, se eu quero anexar um documento, quando eu clico no botão anexar, a primeira coisa que ele vai trazer para mim é a integração com o meu OneDrive. Né? O OneDrive for Business ele vai aparecer como o primeiro recurso, porque é o repositório hoje onde eu armazeno meus documentos. Então, se eu quiser anexar o documento teste.docx, né? Eu posso selecionar e eu clico em avançar. Quando eu clico em avançar, ele vai fazer a seguinte questão: como você deseja anexar esse arquivo? Você quer anexar esse arquivo como um arquivo do OneDrive ou anexar como uma cópia? Qual que é a principal sacada aqui? Quando você está dentro da sua empresa, não tem o porquê você anexar esse arquivo no e-mail. Porque quando você encaminha um arquivo anexado no e-mail, ele para 50 destinatários, esse arquivo está sendo multiplicado aí na sua rede. Então o tráfego ele vai lá para cima, né? Então aumenta aí o tráfego de uma forma gigantesca. Quando eu mando simplesmente um arquivo como o arquivo do OneDrive, o que ele manda é o arquivo como se fosse um anexo, mas na verdade ele é um link da onde está a informação. E aquela informação ela fica compartilhada com as pessoas, para que as pessoas consigam criar ou editar em cima desses documentos também. Tá? Até aqui ele aparece para você como uma nuvem, né? E aí você consegue consumir essas informações e editar esses documentos caso tenha permissão. Agora, se eu quero que a pessoa apenas visualize, aí eu altero a permissão de visualização. Eu quero colocar somente a parte de visualização desse documento. Então, nenhuma pessoa pode editar a documentação em si. E assim, dessa forma, eu encaminho o e-mail para as pessoas da minha empresa para facilitar a utilização. Tá? Agora, se eu quero ter um nível de segurança maior, né, nesses e-mails que eu estou mandando, eu tenho algumas possibilidades de trabalhar também com proteção. Então eu defino, né, o nível de segurança, né, se é uma informação de alta, uma informação normal, uma informação baixa importância. Mostrar opções de mensagem, aqui ele tem criptografia, né? Eu posso criptografar a mensagem, solicitar confirmação de leitura, de entrega, tem alguns recursos bem legais da própria ferramenta. Tá? Opa, deixa eu só cancelar aqui. E aí ele tem esses recursos de configuração e segurança. Isso acontece também para o cliente do Outlook. Então, se eu estou com um arquivo, né, eu crio um novo e-mail, ele vai aparecer também o anexar locais, aí eu seleciono locais da web, eu posso selecionar aqui o OneDrive.
E aí ele me traz, né, os arquivos do OneDrive para que eu possa selecionar qual que eu quero anexar e encaminhar para as pessoas da minha empresa. Tá? A gente comentou da parte de segurança, tem alguns recursos que é o de definir permissões. Aqui eu posso simplesmente colocar um não encaminhar, por exemplo. Isso daqui já é um modelo padrão, é um template que a própria Office 365 já entrega para as organizações. Quando eu faço isso, a minha mensagem, ela aparece um disclaimer informando que esse documento ele não pode ser encaminhado, ou seja, quando eu encaminho para um determinado destinatário, essa pessoa recebe. Deixa eu colocar, tentar encaminhar aqui para mim mesmo esse documento, enviar assim mesmo, sem assunto, só para a gente ter aqui como um exemplo. Mas o que ele faz? Ele cria, na verdade, ele bloqueia o que eu vou receber aqui de conteúdos. Então ele está saindo para a nuvem, tá bom? Logo, logo eu recebo um novo e-mail. Aqui na nuvem já apareceu a informação. Atualiza muito mais rápido, né, quando você está diretamente no browser. Aqui, ó, ele apareceu na minha caixa. E se eu precisar encaminhar esse e-mail, ele fica... no meu caso, né, ele vai estar habilitado, né, porque eu encaminhei para mim mesmo. Mas o botão ele fica desabilitado para o restante das pessoas, né, que estão em cópia desse e-mail também. Então ele não vai poder encaminhar, não vai poder imprimir, nem copiar o conteúdo. Quanto mais tirar print da tela que foi protegido, né, esse documento. Então ele cria aí uma proteção de segurança para esse tipo de documento também. Então são algumas possibilidades de se trabalhar com a estrutura de e-mail, tanto na estrutura de nuvem, né, quanto a estrutura também local, utilizando o próprio Outlook. Na questão do calendário, o calendário ele é bem legal, né? Hoje eu consigo fazer o controle, né, das minhas informações, das minhas reuniões, através da estrutura do calendário. Isso também ele está refletindo na estrutura de cloud do Office 365. Eu vou abrir aqui o próprio, agora o Chrome para poder fazer a demonstração para vocês de como funciona o Office 365 para essa estrutura. Pessoal, aqui o calendário ele está refletindo a mesma coisa que eu tenho no cliente, né? Então eu posso trabalhar, né, com a estrutura de calendários normal e posso compartilhar o meu calendário com o restante da equipe. Então, como vocês podem ver ao lado esquerdo aqui, se eu quiser abrir o calendário de algum colaborador, eu posso visualizar se ele tem algum tipo de compromisso, por exemplo, para facilitar também eu agendar uma reunião interna com esse tipo de colaborador, com esse colaborador, com esse tipo de recurso que o Office 365 ele integra. E aí ele consegue olhar para as agendas e disponibilizar o melhor horário para que eu possa realizar uma reunião. Então eu posso simplesmente agendar um novo horário e mandar, né, um convite para que essas pessoas consigam interagir também conosco. Então aqui nós falamos referente ao e-mail, falamos também sobre o calendário, né? Quando a gente marca uma reunião online, a gente também tem a possibilidade de fazer a integração da estrutura do Office 365 com a ferramenta de comunicação que é o Skype for Business. Então eu vou dar um exemplo aqui do próprio Outlook, agendando uma reunião na sexta-feira, por exemplo, aqui, um novo compromisso. E aqui, se eu quiser fazer uma reunião online, eu clico aqui em reunião do Skype. E ele vai me gerar um link para eu fazer essa reunião através de uma sala online. Se eu quiser também reservar uma sala física da minha organização, eu vou lá na parte de salas, eu vejo qual que é a lista de salas, posso selecionar todas, por exemplo. Ele vai me mostrar aqui para a sala.
eu venho no assistente de agendamento e ele vai me falar qual que está disponível dessas salas que eu selecionei para aquele determinado horário. Então aqui ao lado direito, na parte inferior, aqui ele vai aparecer a lista das salas que estão disponíveis para aquele determinado horário que eu selecionei. Então eu vou selecionar uma dessas salas e automaticamente ele desmarcou as outras e ficou marcado a sala Minotauro, a que eu selecionei, por exemplo. E aí quando eu volto, né, para a parte do compromisso em si, ele já está selecionado apenas a Minotauro, coloco o assunto e as pessoas que podem participar dessa reunião. E aí eu direciono o invite a qualquer momento para qualquer profissional aí que vai ingressar nessa sala. Então falamos aqui da parte de e-mail, falamos do calendário e o OneDrive, que eu acho que são as ferramentas bem principais ali de gestão de documentos e a comunicação interna dentro da comunicação da organização como um todo. Tá? Nós temos aqui também, dentro da estrutura do Office 365, um recurso chamado grupos, ou seja, Office Grupos. Né? O que é o Office Grupos? Eu vou acessar aqui o e-mail, até mesmo para facilitar essa demonstração. O grupos ele vai aparecer também na maioria das ferramentas do Office 365. Mas o grupos ele é legal porque a qualquer momento eu posso criar um grupo de comunicação ou sobre um determinado projeto, ou é um grupo mesmo dentro da empresa. No nosso aqui a gente tem um departamento comercial e aqui a gente criou um teste. Mas aqui eu vou dar um exemplo para vocês de treinamento Office 365. Criando um grupo com esse nome, treinamento Office 365. Automaticamente ele me cria um e-mail de distribuição, como treinamento Office 365@Dedalus Prime. Então ele vai pegar sempre o domínio da empresa que está configurado o Office 365. E aqui eu determino, coloco uma descrição e determino se esse grupo ele é um grupo público, ou seja, qualquer pessoa da minha empresa pode ingressar nesse grupo, ou é particular. Eu vou deixar como público aqui, e aí eu defino também o idioma. Quando eu clico em criar, ele já vai gerando, né, essa demonstração da ferramenta. Aqui eu já posso anunciar, ou seja, ingressar e colocar alguns membros. Eu vou colocar a Patrícia, que está ao meu lado aqui, para que ela ingresse também como membro desse grupo. Quando eu clico aqui em membros, por exemplo, adicionar membros, ele já vai criar para mim a estrutura do grupos do Office. Então aqui ele vai me trazer a possibilidade de iniciar uma conversa com as pessoas. Ele tem um repositório de arquivos, ou seja, ele vai utilizar o meu espaço do OneDrive para criar os documentos comuns para esse grupo. Posso ter um calendário que vai ser compartilhado com todos que estão como membros. E também posso conectar a aplicativos. Né? Esses aplicativos são aplicativos de terceiros, ou seja, empresas que desenvolvem conectores, né, para facilitar o dia a dia, né, da empresa no quesito colaboração. Então, eu preciso me conectar com uma ferramenta de CRM, essa ferramenta é o Salesforce. Então, eu tenho conectores como Salesforce que trazem informação de clientes para que vocês consigam tratar o conteúdo dentro do próprio grupo. Então, o que é o grupo? Os grupos ele é um repositório, é uma área, né, do Office 365 que facilita a comunicação das pessoas. Então, aqui em Nova Conversa, o legal do Grupos que eu esqueci de comentar é que ele tem aplicativo também para smartphone e tablet. Você pode baixar o aplicativo o Microsoft Grupos, coloca o seu e-mail que você criou, né? Ou seja, no meu caso Eduardo.Mendes, e ele vai trazer os grupos que eu faço parte. Então ele vai trazer todos esses grupos aqui e aí permite você ter uma comunicação também facilitada para esse grupo específico sobre um determinado projeto, por exemplo. Então aqui é uma das referências referente ao Microsoft Grupos. Quando eu clico em nova mensagem aqui, por exemplo, nova conversa, né? Posso colocar qualquer tema, colocar um tema assim, teste. E aqui as pessoas, quando eles visualizam o teste, aqui ele vai funcionar de uma forma colaborativa, uma forma social. Então as pessoas elas podem replicar, né, essa informação e podem curtir também um comentário que você fez ou qualquer outro colaborador realizou naquele momento.
Aqui eu tenho o calendário comum para a equipe. Então aqui eu estou exibindo o meu calendário, mas aqui eu tenho o calendário comum da equipe como um todo, né? Então se aqui eu tenho treinamentos oficiais de Office 365, eu vou falar, ó, treinamento, determinada data, salvo, outro treinamento, vou determinando quais são as minhas atividades semanais ali, ou mensais, por exemplo, e eu posso visualizar como um todo aqui a ferramenta do mês inteiro, né, ou simplesmente da semana de trabalho dia também. E aí eu consigo trabalhar com esses. Eu recebi um alerta aqui que a Patrícia ela respondeu, né, aquele comentário. E aí eu posso curtir aqui simplesmente o que ela comentou também, né, a respeito da apresentação. O repositório, né, quando eu clico aqui na parte de arquivos, ele vai me trazer também a gestão dos arquivos que são comuns para o grupo. Então esse setor aqui é um setor bem legal, porque quando eu publico um documento, todos que fazem parte desse grupo, ele consegue ter acesso a essas documentações. Como é o meu primeiro acesso a esse grupo, ele vai trazer aqui para mim, né, algumas informações de configuração desse determinado grupo. Eu tenho um bloco de anotações, que ele está baseado no OneNote, e aí tem, por fim, os conectores, onde ele vai olhar na loja da Microsoft quais são os parceiros que disponibilizaram o conteúdo, e vai me trazer uma série de conectores que podem agregar algum tipo de valor para a empresa de vocês, né? Então aqui a gente tem uma série de conectores, como vocês podem ver, que trará esse tipo de conteúdo e tipo de informação, né, para trazer o valor para a empresa. Então o Grupos ele vai facilitar a forma de comunicação. Então vamos supor, treinamento Office 365. Eu volto aqui para a minha ferramenta de e-mail. Eu quero mandar um novo e-mail para treinamento Office 365 medusprime.com.br. Demonstração Office 365. Enviando o e-mail para que essas pessoas também que estão no grupo. Quando ela está dentro do grupo, né, ela vai ver também quais são os e-mails comuns também que eles vão recebendo, né? Então, um teste que eu mandei agora, está carregando aqui, fazendo demonstração. O pessoal recebeu uma notificação, eu só queria confirmar se vocês estão acompanhando aí a demonstração. Estou com um problema de conectividade, só um instante por favor. Estou saindo da sala aqui rapidamente, interrompi aí.